humanidade. Sob a sugestão de um ambiente que há muito deixou de dar o menor valor à vida humana ou à dignidade das pessoas, mas que faz de pessoas objetos destituídos de vontade, peças de uma política de exterminação, que é adiada apenas para a exploração dos últimos restos de capacidade física de trabalho, exposto a essa sugestão generalizada, o próprio eu só pode mesmo acabar desvalorizado. A pessoa que estiver no campo de concentração e não resistir a essa sugestão com o impulso último do sentimento de valor próprio, acaba perdendo a sensação de ser ainda um sujeito, ou sequer um ente espiritual dotado de liberdade interior e valor pessoal. Ela experimenta a si mesma somente como partícula de uma massa enorme, e sua existência se reduz ao nível de existência num rebanho. Sem poder pensar nem querer, as pessoas ali ora são tocadas para cá, ora para lá, ora são ajuntadas, ora dispersas como rebanho de ovelhas. À sua direita e à sua esquerda, à frente e atrás, espreita pequena, porém armada, requintada e sádica matilha que não para de tocar você para frente ou para trás, aos berros, pontapés e coronhadas. Sentíamo-nos feito ovelhas num rebanho, que somente sabem, pensam e querem uma coisa, escapar aos ataques dos cães e, num momento de paz, poder comer um pouco. Como ovelhas que procuram temerosamente enfiar-se para o meio do rebanho amontoado, cada um de nós tentava postar-se no centro da fileira de 5 homens e, se possível, também no meio de todo o grupo, para assim ter as melhores chances de escapar aos golpes dos guardas que marchavam ao lado da coluna, à sua frente e na retaguarda. Essa posição no meio apresentava ainda uma vantagem nada desprezível, ou seja, a da proteção contra o vento. Quando a pessoa que está no campo de concentração procura submergir completamente na massa, ela não está sendo apenas condicionada pela sugestão, mas trata-se ainda de uma tentativa de autopreservação em vários sentidos. Submergir em fileiras de 5 é algo que o prisioneiro cedo já faz mecanicamente. Conscientemente, no entanto, ele procura submergir na massa para fazer jus a um dos supremos mandamentos da autopreservação no campo: não chamar a atenção da SS sobre si nem no mais insignificante detalhe. Ânsia por solidão. Naturalmente, existem ocasiões em que é necessário e também possível distanciar-se da massa. É fato notório que a companhia ininterrupta de tantos parceiros de sofrimento a toda hora, em todos os atos triviais do cotidiano, cria muitas vezes uma ânsia irresistível de escapar dessa permanente comunhão compulsória, ao menos por algum tempo. A gente é tomado pelo desejo profundo de ficar sozinho consigo mesmo e com os próprios pensamentos, pela saudade de um lugar de recolhimento e solidão. Eu já me encontrava em outro campo na Baviera, num assim chamado campo de repouso, no qual pude então finalmente trabalhar como médico durante uma grande epidemia de tifo exantemático. Durante certo período tive ali a felicidade de poder retirar-me para a tão almejada solidão, ao menos por alguns minutos. Atrás do galpão de enfermos, um barracão de chão batido em que se amontoavam cerca de 50 companheiros com febre alta, delirantes, havia um cantinho sossegado onde a cerca dupla de arame farpado, que circunda o campo, formava uma esquina. Ali tinham improvisado com algumas estacas e galhos uma espécie de barraca na qual se jogava meia dúzia de cadáveres produzidos diariamente em nosso campo, que era considerado pequeno. Havia ali no chão uma abertura de acesso à canalização subterrânea, fechada com tampa de madeira. Nesta eu me sentava, sempre que me podiam dispensar por alguns minutos como médico no galpão. Aninhado ali, eu contemplava, por entre a vinheta obrigatória do arame farpado, os vastos campos verdejantes e floridos, as distantes colinas azuis da paisagem bávara. Ali eu sonhava os sonhos de minha saudade e enviava meus pensamentos para bem longe, para o norte e nordeste, onde supunha pessoas amadas. Agora, porém, somente enxergava ali nuvens de perfil estranho e bizarro. Atirados ao meu lado, os cadáveres cheios de piolhos não chegavam a me perturbar.
Arrancavam-me dos meus sonhos apenas os passos do vigia a patrulhar periodicamente a cerca de arame farpado, ou talvez um chamado do galpão a me mandar para a enfermaria central, a fim de receber medicamentos recém-chegados para a minha estação de quarentena. 5 ou 10 comprimidos de um sucedâneo de aspirina ou cardiazol para tratar 50 pacientes durante vários dias. Ia buscá-los e fazia então a visitação, de companheiro a companheiro, sentindo-lhes o pulso e dando meio comprimido nos casos graves. Mas os casos extremos não recebiam medicação nenhuma. Ela ficava reservada para aqueles que ainda tinham chances de cura. Aos casos mais graves eu nada podia dar, a não ser talvez uma palavra de apoio. Assim eu me arrastava de um companheiro até outro, debilitado e desgastado fisicamente ao extremo, uma vez que eu mesmo havia pouco estivera gravemente enfermo de tifo exantemático. Em seguida, retirava-me novamente para um momento de solidão e me assentava mais uma vez sobre a tampa de madeira do hidrante subterrâneo. Essa tampa, aliás, certa vez salvou a vida de 3 companheiros. Pouco antes da libertação, houve transportes em massa, alegava-se para Dachau, dos quais 3 companheiros meus precavidamente quiseram se safar. Naqueles minutos de ansiedade, eu mesmo, aparentando serenidade exterior, fiquei sentado sobre a tampa da abertura, diligentemente ignorando os guardas a procurar desconfiados. Parece que num primeiro momento tiveram suspeitas e queriam levantar a tampa. Mudaram, porém, de ideia e passaram por mim, sentado ali, a olhar inocente, tranquilo, atirando pedrinhas na cerca, fingindo ares de quem não quer nada com nada. Um guarda, que me viu daquele jeito, hesitou por um segundo, mas foi só. Desarmado que foi em sua suspeita pelo quadro que se lhe apresentava, continuou sua busca. Logo pude avisar os 3 companheiros lá no fundo que já passaram o maior dos perigos. Joguete do destino. Quem não vivenciou pessoalmente a situação reinante num campo de concentração não faz a menor ideia da radical insignificância a que se reduz o valor da vida do indivíduo ali internado. A pessoa com isso perde a sensibilidade e, no máximo, ainda se dá conta desse desprezo pela existência de indivíduos humanos quando se organizam transportes de enfermos. Os destinados para o transporte, aqueles corpos consumidos, eram simplesmente jogados em cima de carretas de 2 rodas, puxadas então pelos próprios prisioneiros, quilômetros a fio em plena nevasca. Se alguém já estava morto, tinha que ir junto assim mesmo. A lista tinha que conferir. A lista é o principal. A pessoa somente importa na medida em que tem um número de prisioneiro, representando literalmente apenas um número. Viva ou morta não vem ao caso. A vida do número é irrelevante. O que está por trás desse número, o que representa esta vida, é menos importante ainda. O destino, a história, o nome de uma pessoa. Por exemplo, naquele transporte de doentes em que, na qualidade de médico, fui transferido de um campo bávaro para outro, havia um jovem companheiro que teria de deixar para trás seu irmão, porque ele não estava na lista. Ficou pedinchando junto ao chefe do campo até que ele resolveu trocar um que estava na lista, mas queria cair fora no último instante pelo tão amado irmão. Mas a lista precisava ser cumprida. Nada mais fácil, o irmão simplesmente adotou o número de prisioneiro, nome e sobrenome do companheiro que ficaria em seu lugar e vice-versa. Pois, como já mencionamos, todos no campo de concentração há muito já não mais possuíam seus documentos, e cada um se dava por feliz quando podia considerar propriamente seu nada mais que este seu organismo ainda a respirar, apesar de tudo. O resto, o que ainda pendia sobre a esquálida pele desses semi-esqueletos em farrapos, só interessava aos que ficavam para trás. Com olho clínico e indisfarçada curiosidade, eram vistoriados os muçulmanos destacados para o transporte, a fim de verificar se seus sapatos e suas capas não estavam ainda em estado um pouco melhor que os próprios. Afinal de contas, o seu destino estava selado. Entretanto, para aqueles que podiam ficar e tinham relativas condições de trabalhar,
Valia tudo o que servisse para aumentar sua chance de sobrevivência. Sentimentais é que não eram. A perda da sensação de ainda ser sujeito humano é agravada pelo fato de a pessoa no campo de concentração experimentar-se a si mesma não só como mero objeto do arbítrio da guarda, mas também como objeto e joguete do destino. Eu sempre fora da opinião e costumava dizer que apenas passados 5 ou 10 anos é que a pessoa saberia dizer para que foi útil determinado fato em sua vida. O campo de concentração ensinou-me algo diferente. Muitas vezes já ficamos sabendo 5 ou 10 minutos depois para que algo foi bom. Já em Auschwitz, estabeleci um princípio para mim mesmo cuja validade se revelaria muito cedo e o qual, a seguir, foi também acolhido pela maioria dos meus companheiros. Quando me perguntavam alguma coisa, eu dava uma resposta verdadeira de modo geral. Mas sobre aquilo que não era objeto da pergunta, eu me calava. Se alguém perguntava por minha profissão, eu lhe respondia médico, mas não fazia menção de ser especialista, a não ser que perguntassem por minha especialidade. Durante a primeira manhã em Auschwitz, um oficial da SS se fez presente na hora de entrarmos em formação para a chamada. Os companheiros com menos de 40 anos deviam postar-se de um lado, os acima de 40 de outro. Metalúrgicos, mecânicos de automóvel, etc., por seu turno, deviam entrar numa formação à parte. Em seguida, tivemos que baixar as calças para exame de hérnia e, desta vez, outros companheiros foram separados. Um grupo foi tocado para outro barracão, onde devia entrar em formação mais uma vez. Fui junto. Mais uma vez fomos selecionados e eu, por exemplo, depois de ter respondido às perguntas profissão e idade de forma rápida e enérgica, fui destacado para um pequeno grupo à parte. E também esse grupo foi tocado para outro barracão, onde logo fomos mais uma vez reagrupados. E assim por diante, até que afinal já me sentia muito decepcionado ao me ver lançado entre pessoas estranhas, todas elas estrangeiras e falando línguas que eu não conhecia. Nisso foi feita uma última seleção e eu fui tocado com os escolhidos para um último barracão. Eis que me vejo com meus velhos companheiros entre meus conterrâneos e colegas naquele barracão do qual saíra originalmente. E nem tinham percebido que entre mentes eu fora tocado para lá e para cá. Eu, entretanto, imaginei de quantas sinas possíveis eu escapara no espaço de poucos minutos. Ao organizar o mencionado transporte de enfermos para um campo de repouso, incluíram o meu número na lista. Estavam precisando de alguns médicos. Mas ninguém acreditava que o transporte seguisse realmente para um campo de repouso. Afinal, ninguém mais era ingênuo. Aquele mesmo transporte já estivera previsto para algumas semanas antes, e já então ninguém acreditara que fosse para um campo de repouso, mas sim para a câmara de gás. Repentinamente foi dado um aviso. Quem quisesse poderia ser riscado da lista dos enfermos em repouso, caso se apresentasse voluntariamente para trabalhar no muito temido turno da noite. 82 companheiros se apresentaram sem pestanejar. 15 minutos depois, ouviu-se o anúncio: transporte cancelado. Aqueles 82, no entanto, não mais escaparam da lista para o turno da noite. Para a maioria deles, o trabalho noturno significou a morte dentro dos próximos 14 dias. Último desejo decorado. Pela segunda vez era organizado o transporte para o campo de repouso. Agora ninguém mais sabia se era ou não uma finta para extrair dos enfermos o último resto de força para trabalhar, mesmo que só por 14 dias. Ou seriam as câmaras de gás o destino? Ou quem sabe, de fato, o campo de repouso? O médico-chefe se dava bem comigo. Às 15 para as 10 da noite, ele me segredou. Avisei no escritório que você ainda pode ser riscado da lista. Você pode fazê-lo até às 10 horas da noite. Dou-lhe a entender que isso não é do meu feitio, que aprendi a seguir o caminho reto ou, como se queira, deixar o destino ir em frente. Vou ficar com meus companheiros doentes, é o que lhe digo.
Percebo seu olhar penalizado, como se tivesse um pressentimento. Sem dizer uma palavra, ele me estende a mão como se fosse uma despedida, não por toda a vida, e sim da minha vida. Saio. A passos lentos volto para o meu barracão. Um bom amigo está sentado no meu lugar. Você vai mesmo? Sim, vou. Seus olhos se enchem de lágrimas. Procuro consolá-lo, mas preciso fazer outra coisa. Meu testamento oral. Cuide bem, Otto, se eu não voltar para casa, para minha mulher, e se você voltar a vê-la, diga a ela o seguinte, cuide bem. Em primeiro lugar, que falei dela todos os dias e a cada instante, você lembra? Segundo, jamais amei alguém tanto quanto a ela. Terceiro, ser casado com ela tão pouco tempo, essa felicidade compensou tudo, inclusive o que tivemos que passar aqui. Otto, onde estás agora? Vives ainda? O que aconteceu contigo desde aquele último momento em que estivemos juntos? Reencontraste tua esposa? Lembras-te ainda como te obriguei, apesar de teu choro infantil, a decorar meu testamento oral palavra por palavra? Na manhã seguinte parti com o transporte. Desta vez não foi nenhuma finta nem truque. Esse transporte também não seguiu para as câmaras de gás, mas realmente para um campo de repouso. E aqueles que tiveram tanta pena de mim ficaram no campo de antes, onde então a fome graçou com muito mais violência que em nosso novo campo. Acharam estar se salvando, mas ficaram em maior desgraça. Meses depois, já após a libertação, encontrei novamente aquele companheiro do campo anterior, o qual, na qualidade de policial, havia confiscado de uma panela o pedaço de carne que faltou naqueles dias num depósito de cadáveres daquele campo. É que ali rompera o canibalismo, mas desse inferno eu havia escapado em tempo. Isso me lembra uma velha história da morte em Teherã. Estava um persa rico e poderoso passeando certa vez pelo parque de sua casa em companhia de seu criado. Este se põe a lamentar que acabou de ver a morte ameaçando levá-lo. O criado implora seu amo que lhe dê o cavalo mais rápido para se pôr imediatamente a caminho e fugir rumo a Teherã, onde ele queria chegar naquela mesma noite. O amo lhe dá o cavalo e o criado parte a galope. Caminhando de volta para casa, o próprio amo se depara com a morte e passa a interrogá-la. — Por que assustaste meu criado desta forma? Por que o ameaçaste? Responde-lhe a morte. — Ora, eu não o ameacei, nem quis assustá-lo. Apenas me admirei, surpresa com o fato de vê-lo aqui, pois devo encontrá-lo em Teherã ainda hoje à noite. Plano de fuga. O sentimento predominante de ser mero joguete, o princípio de não assumir o papel do destino, mas de deixar ao destino o seu livre curso, tudo isso e ainda a profunda apatia que se apodera da pessoa no campo de concentração, são fatores que se explicam por que ela evita qualquer tipo de iniciativa e teme tomar decisões. A vida no campo de concentração apresenta situações que exigem decisões súbitas e imediatas, que muitas vezes representam decisões sobre o ser ou não ser. O prisioneiro, então, prefere que o destino o livre da obrigação de se decidir. Essa fuga ante a decisão pode ser muito bem observada quando o prisioneiro precisa decidir se foge ou não. Naqueles minutos, ele passa por horrível tortura interior. Será que tento fugir ou não? Devo assumir o risco ou não? Eu mesmo também experimentei esse purgatório de tensão interior ao surgir uma oportunidade de fuga poucos dias antes de aproximar-se à frente de combate. Um companheiro que precisava prestar serviços médicos em barracões situados fora do campo era a favor da fuga. Ele insistia em fugir comigo. A pretexto de uma consulta conjunta para um não prisioneiro, para a qual ele alegou necessitar-me urgentemente como especialista, demos um jeito de sair do campo. Lá fora, um membro secreto de uma organização de resistência estrangeira nos forneceria uniformes e papéis falsos. No último momento, entretanto, surgiram dificuldades de ordem técnica e tivemos que voltar para o campo.
Aproveitamos a oportunidade para apanhar algumas batatas meio podres como provisão para o caminho e, principalmente, precisávamos arranjar uma mochila para cada um. Para esse fim, penetramos num barracão vazio do campo de mulheres que acabara de ser evacuado, tendo elas sido levadas para outro campo. Um caos inimaginável se nos apresentou nesse barracão. Estava tudo numa grande bagunça e se podia ver claramente que muitas mulheres haviam fugido. Trapos e palha, restos estragados de comida e louça quebrada. Mas preferimos não levar nem mesmo tigelas em bom estado, que em regra eram consideradas objetos de alto valor no campo de concentração. Sabíamos bem que ultimamente, quando passaram a reinar as piores condições possíveis no campo de concentração, essas tigelas de sopa costumavam ser usadas não só para a mesa, mas também como lavatórios e urinóis. Era rigorosamente proibido ter no barracão qualquer vasilha para as necessidades fisiológicas. Entretanto, essa proibição foi simplesmente ignorada por todos aqueles que, durante a epidemia de tifo exantemático, estavam prostrados com febre alta e que nem com o auxílio de outros podiam ser levados à noite para a latrina, dada a sua grande debilidade física. Enquanto fico de guarda lá fora, meu colega penetra sorrateiramente no abandonado barracão de mulheres. Pouco depois ele sai, todo contente, mostrando disfarçadamente, porém com muito orgulho, a mochila que traz escondida debaixo da capa. Diz que ainda viu outra lá dentro e que devo buscá-la para mim. Ele fica de guarda e eu entro no barracão. Ao vasculhar os montes de objetos desordenados, encontro, para minha grande alegria e surpresa, ainda antes de dar com a outra mochila, uma velha escova de dentes. Nisto vejo, em meio aos objetos evidentemente deixados para trás na precipitação da fuga, um cadáver de mulher. Volto apressado para o meu barracão a fim de apanhar todos os meus pertences. Minha tigela de sopa, algumas luvas esfarrapadas que herdei de um paciente falecido naquele barracão de tifo exantemático, e algumas dezenas de papeizinhos nos quais eu passara a reconstruir com anotações estenográficas o meu manuscrito científico perdido em Auschwitz. Às pressas ainda faço uma visitação e percorro pela última vez a ala direita e depois a esquerda de pacientes deitados sobre tábuas podres, apertados um contra o outro de ambos os lados do corredor e no meio do barracão. Chego ao único conterrâneo meu que jaz ali às portas da morte. Salvá-lo, apesar do seu estado muito crítico, tinha sido para mim uma questão de honra. É claro que tenho que manter em segredo o meu plano de fuga. Mesmo assim, o meu companheiro parece suspeitar de alguma coisa. É possível que eu estivesse um pouco nervoso. Em todo caso, ele me pergunta com voz muito débil: "Você também vai cair fora?" Digo que não, mas não consigo mais afastar-me dele, do seu olhar. Após a visitação, volto para ele, e mais uma vez se fixa em mim aquele olhar sem esperança. E de alguma forma o sinto como repreensão. Cada vez mais cresce aquele sentimento incômodo que se apoderou de mim a partir do momento em que concordei em fugir com o meu colega, procedendo contra o meu velho princípio de não assumir o papel do destino. De repente saio do barracão rumo à enfermaria para avisar o meu colega que não posso ir. Nem bem lhe declarara que não podia mais contar comigo, mal tomara eu a decisão de continuar com os pacientes como antes, deixei de sentir de um momento para o outro aquela intranquilidade. Fico sem saber o que virá nos dias seguintes. Interiormente, porém, sereno como nunca, a passo firme, volto para o meu barracão de tifo exantemático, sento-me sobre as tábuas aos pés do meu conterrâneo, procuro consolá-lo e fico batendo papo com os outros companheiros, tranquilizando-os. Chegou então o último dia em nosso campo de concentração. Quase todos os internados haviam sido levados em transportes maciços para outros campos, visto que se aproximava a frente de combate. Os graúdos do campo, os capos e os cozinheiros haviam fugido. Foi dado o aviso de que à noite o campo teria que ser completamente evacuado, incluindo os últimos prisioneiros que restavam, que eram, sem exceção, doentes e alguns poucos médicos e enfermeiros. Constava ainda da comunicação que à noite o campo seria incendiado. Acontece, porém, que à tarde ainda não haviam chegado os caminhões que deveriam buscar os doentes. Súbito trancaram hermeticamente a saída do campo e passaram a vigiar rigorosamente a cerca de arame farpado, de modo que ninguém mais pudesse cruzá-la em algum ponto já no meio preparado. A situação tornou-se inquietante. Aparentemente queriam incendiar o campo com os prisioneiros restantes lá dentro.
Pela segunda vez, o meu colega e eu resolvemos fugir. Existem 3 cadáveres para enterrar fora da cerca. Recebemos a incumbência de fazê-lo. É que fora nós 2 não há mais ninguém naquele campo que tenha forças para isso. Quase todos jazem prostrados com febre alta e delírio nos poucos barracões ainda ocupados. Então tomamos a decisão. Com o primeiro cadáver, contrabandeamos a mochila do companheiro dentro da velha tina usada como maca e caixão. Com o segundo cadáver, levamos minha mochila. Com o terceiro corpo, nós mesmos fugimos. Conseguimos executar bem o nosso plano, até o segundo cadáver. Mas antes de levar o terceiro, tenho de esperar. Meu colega avisou que tentaria arranjar algum pedaço de pão para comermos nos dias seguintes na floresta. Fico esperando. Passam-se os minutos, cresce minha impaciência e ele continua não aparecendo. Logo agora, quando eu já estava antegozando a liberdade pela primeira vez depois de 3 anos, iríamos ao encontro da frente de batalha. Somente mais tarde saberíamos que risco enorme tinha sido esse encontro. Aí, no instante em que meu colega finalmente aparece correndo, abre-se o portão de entrada do campo e lentamente avança um magnífico automóvel cor de alumínio, ostentando grandes cruzes vermelhas, indo em direção da área de formação dos prisioneiros. Chega o delegado da Cruz Vermelha Internacional de Genebra para tomar sob sua proteção o campo e os seus últimos reclusos. Quem ainda pensaria em fugir? Do interior do carro saem caixas de remédios, cigarros são distribuídos, somos fotografados e alegria geral. Agora já não precisamos correr o risco de tentar atravessar as frentes de combate. O delegado hospeda-se na casa de um agricultor próximo ao campo, pois quer estar disponível à noite para qualquer caso. Naquele primeiro arroubo de alegria, tínhamos esquecido completamente o terceiro cadáver. Agora o levamos para fora e o deixamos rolar para dentro da estreita sepultura que lhe cavamos. O guarda que nos acompanha e supervisiona de uma hora para outra é a amabilidade em pessoa. Ele começa a perceber que as coisas agora podem tomar outro rumo e procura contato conosco. Em todo caso, ele toma parte na breve oração que pronunciamos antes de fazer cair a terra sobre o cadáver. Após aquela nossa tensão interior e o nervosismo dos últimos dias e horas nessa reta final em nossa corrida contra a morte, as palavras com que suplicamos paz na nossa oração devem ter sido das mais ardentes que um ser humano jamais pronunciou. Assim passa este dia, o último em nosso campo, na vivência de uma liberdade interiormente antecipada. Porém, a nossa expectativa falhou num ponto. Apesar de o representante da Cruz Vermelha afirmar, com base numa convenção, que o campo não poderia mais ser evacuado, e a despeito da sua presença no lugarejo próximo à noite, chegam caminhões com integrantes da SS dando a ordem de desocupar o campo imediatamente. Dão-nos a entender que os últimos prisioneiros restantes devem ser transportados para um campo central, de onde, dentro de 48 horas, seriam levados para a Suíça e trocados por prisioneiros de guerra. O pessoal da SS está irreconhecível, tal a amabilidade com que insistem para que subamos sem medo nos caminhões e nos alegremos com a chance que nos seria dada. Quem ainda tem forças já corre para os caminhões. Com muitos sacrifícios, gravemente enfermos e totalmente enfraquecidos, são erguidos para a plataforma da viatura. Meu colega e eu já não escondemos nossas mochilas e nos colocamos de pé, prontos a ser incluídos entre as 13 pessoas a ser levadas pelo penúltimo caminhão. O médico-chefe é que faz a distribuição. Estamos ali de pé, somos 15 pessoas. Ao contar os 13 que irão, ele nos deixa fora. Os 13 são postos no caminhão, enquanto nós 2 que ficamos para trás, surpresos, decepcionados e indignados ao partir a penúltima leva, nos queixamos ao médico-chefe. Ele se desculpa alegando estar exausto e distraído. Por engano, ele teria achado que ainda pensávamos em fugir. Tomados de impaciência, sentamo-nos novamente, mas de mochila às costas, e com os prisioneiros restantes ficamos esperando o último caminhão. A espera é muito longa. Deitamo-nos sobre os catres desocupados da enfermaria, completamente desgastados que estamos pela guerra de nervos das últimas horas e dias, pelas esperanças despertadas a se alterar sucessivamente com desilusão, pelo vai-vem entre a alegria imensa e a tristeza mortal. Estamos prontos para a viagem. Adormecemos sem tirar roupa nem sapatos. Acordamos com o barulho de tiros de canhão e fuzil, o clarão de foguetes sinalizadores,
o sibilo de balas atravessando até as paredes do barracão. O médico-chefe entra correndo e nos manda buscar cobertura no chão. Do beliche acima de mim, o companheiro pula com os sapatos em cima